Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário Investidor. Esse vídeo de hoje, vamos finalmente falar sobre taxa de performance. A Alzira tá que me cobra todo santo dia esse vídeo, mas realmente eu tive que pesquisar em vários regulamentos de fundos imobiliários para saber os modelos diferentes de taxas de performance que tem por aí. Então, logo após a vinheta, estou explicando o que é taxa de performance e 4 exemplos em 4 fundos famosos, como eles cobram. Bora lá, pessoal. Taxa de performance é a taxa que é cobrada sobre uma parcela da rentabilidade, não é sobre toda a rentabilidade, de um fundo que exceda uma variação de um índice de desempenho, que a gente chama ele de benchmark. Esse benchmark ele é definido como meta. O desempenho tem que ser essa meta. Se superar essa meta, o que superar ganha taxa de performance. Esse bom desempenho, superando o benchmark, é também conhecido como taxa de sucesso. Quer dizer que a gestora está fazendo um bom trabalho e está trazendo bons resultados ao cotista e por isso está ganhando um pouquinho a mais. Um exemplo aqui para a gente ver como é que calcula. Depois nós vamos entrar dentro dos fundos imobiliários. Porque essa taxa de performance também tem ela em fundos de ações, em fundos multimercado, em fundos de dólar, em fundos cambial. Tem vários outros tipos de fundos também tem taxa de performance. Nesse caso nosso aqui, nós estamos específicos querendo ver fundos imobiliários. Exemplo, uma taxa de performance que for 10% do que exceder o CDI. Aí, durante um semestre, vamos dizer que o CDI está na 1,5 ao semestre. Foi o que foi valorizado o CDI. E o fundo imobiliário conseguiu performar 4%. O que excedeu foi 2,5%. Então, esses 2,5% vão receber uma taxa de 10%, que é 10% sobre o que excedeu o CDI. Então, é só em cima desses 2,5%, que foi acima. Então, vai dar 0,25% do rendimento, ou da performance. Já a gente vai entrar em detalhe, porque isso muda de fundo em fundo. Mas 0,25% será a taxa de performance. Então agora eu quero falar de alguns fundos imobiliários. Vou começar por fundos de fundos. Fundos de fundos têm taxa de performance naturalmente, porque o gestor busca desempenho, quanto melhor desempenho, melhor é. Começar pelo HFOF11. HFOF11 dizem que é o melhor fundo de fundos, mas eu realmente acho ele um dos melhores. Mas é questão de características. Vamos olhar. Ele tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IFIX. Então, o benchmark dele é o IFIX, certo? O regulamento do fundo, no artigo 39, define a taxa de performance. E no seu parágrafo 1º, diz que o valor definido a título de taxa de performance será calculado e aprevisionado diariamente. Então, todo dia, eles calculam e aprisionam. E no fechamento do semestre, no mês subsequente, é pago. Os fechamentos são junho e dezembro. É calculado aí também de acordo com base no valor patrimonial. Então, a variação do valor patrimonial que exceder o IFIX paga, não é o rendimento. Então, quando o fundo está pagando lá 10% ano, e o IFIX só variou 2%, 3%, isso não significa que vai pagar em cima o IFIX foi 3%, vai pagar 7%. Não, é em cima do valor patrimonial. Então, o valor patrimonial da cota que dá essa valorização. Porém, no caso do HFOF11, que faz bons trades, conseguindo comprar fundos na baixa e valorizar os preços do fundo e com isso valoriza o valor patrimonial, realmente aqui no HFOF11 tem uma taxa de performance alta,
paga todos os meses. Porém, acumulada todos os meses, né? Porém, eles buscam, para fundos de fundos, quanto mais valorizar o valor patrimonial, melhor é o resultado. Porque quanto mais o valor patrimonial valoriza, quer dizer que as cotas do fundo que ele comprou valorizou, e quando ele vender vai ter melhores resultados para serem distribuídos. Então, para fundos de fundos, isso é bom. Ainda falando de fundos de fundos, a gente tem que falar do BCFF11, né? O BCF11 também tem uma taxa de performance, que é um prêmio de 20% sobre o QCD, o benchmark. Qual é o benchmark dele? IGPM mais 3% ao semestre e 4,5% ao semestre. Na verdade, hoje é IGPM mais 3% ao semestre. O IGPM está aí por volta de 2,5% por ano, então dá 1,75 semestre. Então, o benchmark do BCFF11 é alto. Aí, e é só em cima do valor patrimonial também. Está no regulamento. Apesar do regulamento só não mostrar a fórmula de cálculo, igual o HF ou F11. IGPM mais 3% ao semestre, para se bater isso, você tem que estar distribuindo mais de 4% ao semestre. E no caso do BCFF11, o valor patrimonial vem andando estático, parado, então a gente não consegue ver isso. Tanto que eu olhei alguns aqui, o BCFF11 não paga a taxa de performance há um bom tempo. Já desde novembro do ano passado que não pagam a taxa de performance. Então, o benchmark é muito alto, eles não conseguem alcançar, então eles não ganham essa taxa de sucesso, essa taxa de essa premiação, certo? Mudando agora, vamos falar de fundo de desenvolvimento. Fundo de desenvolvimento, eu escolhi o TIGAR. Pronúncia correta é TIGAR, não TEGAR. Aprendi esses dias com um colega chamado Breno, lá do própria gestora TIGAR. O TIGAR, ele tem uma taxa de performance que antigamente era 30% do que excede a 100% do CDI. Agora é 30% do que exceder a 200% do CDI. Na verdade, ela é escalar. Mas tem um vídeo explicando melhor sobre isso. Hoje eu só quero falar dos 30% que excede 200% do CDI. A taxa de performance, a gente olha, nossa, 30% que excedeu o CDI, nossa. A gente vê, mas quando a gente lê o regulamento do fundo, aí a gente vê que o TIGAR é sobre o valor patrimonial da cota. E o valor patrimonial da cota não tem essa variação tão grande. E realmente, assim, a cota, por ser um fundo de tijolo, nem vou dizer que é tijolo, é de terrenos, mas é considerado fundo de tijolo, não tem essa variação de cota tão grande. Então, a variação de cota normalmente anda aí a inflação ou o CDI, algo assim. Então, acaba pagando pouco. Vocês têm uma ideia aqui, eu olhei aqui o informe mensal, quando eles distribuíram aqui por volta de 2.772.000 reais, eles pagaram só 127 mil de taxa de performance. Enquanto os outros, as taxas de performance são muito próximas dos valores distribuídos, certo? Fundo de papel, alguns fundos de papel também têm taxa de performance. E o mais famoso deles, que tem uma taxa de performance que eu fico de olho, é o HCTR11. O HCTR11 tem uma taxa de performance de 10% sobre o QCD 100% do CDI. Ah, Kiko, mas é 10% só. O TIGAR que você gosta tanto é 30%. Mas a questão que, como eu falei, o TIGAR é em cima apenas da variação do valor patrimonial. A variação do valor patrimonial do TIGAR, se botar aqui, ela é quase constante. O valor patrimonial não muda muito. Agora já o HCTR, no seu regulamento, no parágrafo 8, no artigo 8, parágrafo 4, diz que é o resultado distribuído mais o valor patrimonial. Então, se você pegar o resultado distribuído do HCTR, que é sempre muito alto, e ainda mais o patrimonial, a taxa de performance acaba sendo altíssima.
Tem mês que a taxa de performance é maior do que o rendimento distribuído. Acaba sendo muito alto, porque o CDI é um benchmark muito fácil de ser batido quando você coloca os rendimentos. O HCTR 11 paga 10% ao ano, 3% de CDI, 7% ele está ganhando ali, 20%, ele está ganhando taxa de performance, 20% de taxa de performance. Aí, no caso aqui, 10% de taxa de performance, então acaba sendo muito alto. Ele está levando aí para casa 7% de todo o rendimento anual da gente. É muita coisa. Pessoal, esse é o vídeo, espero que tenha ficado claro para vocês que a taxa de performance, a gente tem que olhar fundo a fundo como é cobrada. Quando é base somente o valor patrimonial, como o TIGAR, eu gosto. Quando a base está os rendimentos, eu não gosto, porque aí fica muito caro. E quando o benchmark é mais alto, igual o BCFF11, eu também gosto. Grande abraço a todos, se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima.